Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome consciência da presença de Deus que está aqui. Se coloque na presença de Deus amorosamente. Qualquer lugar que a gente está para rezar, Deus aí está. A oração é sempre um encontro com Deus, mas não somos nós que atraímos Deus a nós. Quando, por exemplo, é errado a gente dizer vamos invocar a Santíssima Trindade. Não, a gente não chama Deus, a gente se coloca na presença de Deus. A gente até diz, né? Vamos invocar o Espírito Santo como se o Espírito Santo baixasse. Na verdade, a gente não invoca, não chama. A gente apenas convida a Deus a entrar no nosso coração, mas não de cima para baixo, porque Deus já está ali. Nós é que precisamos nos abrir para acolher essa presença que já está ali. Não sou eu que chamo Deus, é Deus que me atrai. E qual o lugar que Deus está? Onde eu estou? Basta entrar no teu quarto, fechar a porta e ali você estará na presença de Deus, debaixo de uma mangueira, de uma jaqueira, no quintal, na sala. Onde você estiver, Deus aí está. Na presença de Deus, faça um oferecimento de si. Senhor, eu te ofereço todas as minhas ações e intenções. Peço, Senhor, que tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, tudo que eu falar, seja para te agradar, para te honrar, para te adorar. Amém. A graça da nossa oração hoje, a graça que nós queremos desenvolver em nós, que nós queremos nos abrir hoje, é a graça de ser mais coerente, fiel ao projeto de Deus. Que eu seja, Senhor, mais coerente e fiel ao seu projeto. Então vamos meditar Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, suplicando de joelhos. Se queres, disse o leproso, podes curar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse, eu quero, ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação. Vê, que não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em uma cidade. Conservava-se fora nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. O primeiro ponto da nossa meditação de hoje é a condição deste leproso. Aproximou-se dele um leproso, suplicando de joelhos, se queres, podes limpar-me. Naquela época, ser leproso significava ser impuro. Qualquer doença na pele tornava a pessoa impura. Não só doenças na pele, outras situações também. Mas, falando da lepra, de qualquer doença na pele, a pessoa não poderia entrar no templo, a pessoa não poderia fazer oferendas a Deus, a pessoa era tida como amaldiçoada por Deus e, portanto, ela era excluída da vida religiosa e da vida social. Ela tinha que morar fora da cidade e ela tinha que sofrer as consequências do isolamento. Um leproso, quando ele andava na estrada, ele tinha que andar com a sinetinha gritando, eu sou impuro, afaste-se de mim, porque eu sou o impuro. E ser impuro era ser visto como alguém que Deus não ama, que Deus amaldiçoou, que Deus rejeitou. Era assim que era vista a lepra e o leproso na época de Jesus. Este homem, que é leproso,
ele se percebe de sua condição. E ele vai a Jesus e diz: Senhor, se queres, podes me limpar. Na nossa condição de lepra, somente Jesus pode nos limpar. O que nos limpa não é a lei, não é a observância da lei que nos limpa. O que limpa é Jesus. É o encontro com Jesus que nos limpa. Quais as lepras da minha alma? O que em mim hoje é leproso? O que em mim hoje me impede de me aproximar de Deus? O que em mim hoje faz com que eu me distancie das pessoas e de Deus? Jesus é sempre aquele que quer me curar. Jesus se compadece dele, estende a mão, toca e diz: eu quero ser curado. Onde Jesus hoje pode tocar? Onde Jesus hoje pode estender a mão com misericórdia e tocar? Às vezes a gente se conforma com as nossas dores, com as nossas situações e vive a vida inteira conformado a isso, numa zona de conforto. Mas esse homem leproso, ele sai da zona de conforto. Ele não perde a esperança. Ele corre até Jesus e pede que Jesus o limpe. E você? Quais as zonas de conforto que hoje você deve deixar e se aproximar de Jesus? O que nos limpa é a ordem de Jesus. Jesus diz: vê, que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Porém, o homem entende que ele não precisa mais pagar a oferenda da lei para que todo mundo veja que ele está limpo. O que ele precisa é anunciar Jesus Cristo, que foi quem o limpou. A verdadeira limpeza do homem não é a limpeza apenas da sua pele, mas é a limpeza da sua alma. Ele encontra em Jesus aquele que o cura, ele encontra em Jesus aquele que o limpa, e ele encontra em Jesus aquele que lhe devolve a dignidade. Ele não precisa mais ir até o sacerdote, pagar o tributo que a lei mandava. Ele não precisa mais que as pessoas lhe aceitem, que as pessoas lhe deem dignidade, porque Jesus já lhe deu a dignidade. Encontrar-se com Jesus é reencontrar a própria dignidade. Encontrar-se com Jesus, com a palavra de Jesus, que diz: eu quero ser curado, ser purificado, é encontrar de novo a dignidade. Como é que foi o seu encontro com Jesus? O seu encontro diário com Jesus na oração tem lhe ajudado a entregar as suas misérias, as suas lepras, as suas impurezas e sentir digno de novo de Deus e das pessoas? Ou seu encontro com Jesus tem feito com que você se sinta culpado, tem feito com que você se sinta inferior, ou mesmo tem feito com que você se sinta melhor do que os outros e capaz de julgar e condenar os outros? O seu encontro com Jesus na oração diária, com Jesus palavra, na meditação diária, tem feito com que você se torne uma pessoa purificada no corpo e na alma, uma pessoa limpa das doenças, mas também do orgulho, da vaidade? Ou seu encontro com Jesus tem lhe tornado puro e santo a ponto de você querer julgar e condenar aqueles que são impuros e pecadores? Encontrar-se com Jesus tem feito de você uma pessoa melhor e limpa por dentro? Ou tem tornado você uma pessoa amarga e suja por dentro? Em outra passagem do Evangelho, Jesus vai dizer: é do interior que vem a sujeira, a impureza, a miséria, a luxúria, a vaidade, a ganância, o orgulho.
o adultério, a calúnia. É do interior que vem a impureza, não do exterior. O seu encontro com Jesus tem lhe tornado uma pessoa limpa por dentro, uma pessoa melhor. Quais as áreas que você ainda não consegue mudar? Talvez a língua, talvez a maledicência, o julgar o outro, talvez a infidelidade, a mentira, a inveja, a mágoa, o rancor, o jogar na cara dos outros os erros dos outros. Reze com esse texto, se coloque diante de Jesus. Não esqueça de fazer o resumo de sua oração, falando como foi sua oração e também o que Deus lhe falou, anotando no seu caderninho. O salmo de hoje que nós vamos meditar é o Salmo 31, 32. Então, boa oração, Shalom do Pai. Um bom domingo, uma boa semana. Lembrando que esta semana é uma semana de carnaval. Convido você a fazer a experiência. Hoje sugiro o encontro de carnaval que a comunidade católica Shalom está promovendo pela internet. Um encontro muito bom. Você pode participar desse encontro de forma virtual pelo YouTube. O link está disponibilizado no nosso grupo. E lembrando que quarta-feira já é quarta-feira de cinzas, iniciamos a nossa quaresma. Shalom do Pai, uma boa oração.